Essa exposição começa com o título. Eu li há muitos anos atrás esse ensaio do Nuno Ramos sobre a Mira Schendel. A Mira que ficava encantada pelo modo como Richard Long modificava uma paisagem inteira com uma simples fileira de pedras. Para o Nuno, a Mira faria isso no vento. Construção no vento traz para a gente uma espécie de paradoxo, né? Uma espécie de contradição. Afinal, construção é uma palavra que remete a algo perene, sólido, né? Capaz de permanecer ao longo do tempo. Mas uma construção no vento. O vento é quase o oposto da ideia de construção, né? Essa é a 5ª exposição da Flex, uma coletiva com 43 artistas, uma parceria entre a Flex e a Claraboia, galeria situada aqui em São Paulo. Acho que não é por acaso que a gente abre a exposição com a ideia de uma noite que vai calibrando o nosso olhar para que a gente tenha uma modulação do olhar para que possa enxergar as coisas que estão por vir, tendo o parâmetro da noite como régua. Essa sequência de fotografias meditativas, lindíssimas, do Sugimoto, né, que pedem uma respiração mais lenta para que a gente possa lidar com elas. Essas paisagens falam menos do mundo exterior do que do nosso mundo interior. As monotipias de Mira Schendel, onde existem, né, só esses vestígios, esses vultos. E há ainda esse pequeno desenho do Leonilson, onde está uma inscrição, há um grande espaço em branco, um desenho muito sutil, e a inscrição: Oceano, aceita-me. Mira e Leonilson são muito importantes para essa exposição e a gente pode enxergar alguns pontos de contato entre os dois, né? A Mira Schendel faz uso na obra dela de palavras, de letras, de signos, com vias a criar um espaço antes de indeterminação do que de fechamento de sentido, né? Tem mais a ver com uma espécie de linguagem pré-verbal anterior, né, à nossa linguagem. Em alguma medida, o Leonilson, de um jeito muito diferente da Mira, né, ele também opera sobre aquilo que a linguagem não é capaz de comunicar, né? Muitas vezes eu acho que o contemporâneo nos estimula a criar uma relação muito problemática com a linguagem. Parece que a linguagem será capaz de tudo explicar, de tudo significar. Você sente algo por alguém, por uma situação, e você acha que conseguirá traduzir através da linguagem, através do uso de palavras, da construção de frases, de narrativas que são discursivas, textuais. Enquanto muitas vezes aquilo que é sentido é impossível de ser explicado completamente, é impossível de ser significado completamente através da linguagem. A linguagem, ela eventualmente ou até frequentemente irá escapar. Você tenta agarrá-la, mas ela vai escorrer, ela vai deslizar. O glossário é uma maneira de dividir com o público da exposição o que foi importante para a pesquisa curatorial. Esse tipo de exposição coletiva que a gente vem fazendo, ela implica muitas leituras, muitas visitas a uma bibliografia que toca não só no universo das artes, mas principalmente em literatura, em poesia, em filosofia, em psicanálise. Mas um livro específico de uma psicanalista francesa chamada Anne Dufour-Montel, a suavidade para ela seria diferente da delicadeza. Tem algo parecido com o vento. A suavidade pode ser encontrada num pensamento, num rosto, numa pedra, numa paisagem, só que você não consegue capturar tal como o vento, né? Você sente, você entende que ali está se endereçando uma certa suavidade, mas capturar aquilo é impossível. E é interessante quando a gente chega no segundo andar, a gente então abre com essa parede com Mira Schendel, com o vermelho, né, e a incisão do Fontana, o pulmão da Jacques Lerner, que é fundamental, remetendo, né,
a essa ideia da respiração tão importante para a exposição. Esse desenho da Laís Mirra lembra que a dimensão da falha também foi importante para o pensamento dessa exposição. Lígia Pape, o Pedriar da Lígia Clark, Maria Laete com esse vapor etéreo, né? E essa ideia de algo também que você não pode fixar, guardar. Então, eu também acredito que Construção no Vento seja essa construção, essa proposição em meio ao ar, em meio à instabilidade que é própria do vento. Afinal, às vezes o vento é aquilo que traz calma, mas às vezes o vento é aquilo que perturba. O vento é aquilo que faz tudo mover e sacudir, mas o vento também é aquilo que traz um certo respiro. O vento é aquilo que produz as marcas no tempo nas pedras, nas montanhas, né? É possível ver a marca do vento, da brisa nas montanhas, né? E aí tinha que ter um mobile, né? Você passa por aqui, ele se movimenta. É o ar que eu estou produzindo que está fazendo ele se movimentar, né? Então ele dá notícia desse vazio, né, que nos circunda, que existe, que afeta e que a gente se torna sujeito em relação a ele o tempo inteiro. A partir dessa ideia de construção no vento, surgiram 3 eixos, 3 núcleos: ativar o vazio, gestos mínimos e paisagens rarefeitas. O ativar o vazio nos dá notícia da possibilidade de entender que o vazio não é igual a nada, o vazio existe, o vazio afeta. Gestos mínimos diz respeito, né, a trabalhos onde há uma economia realmente de energia, né, e uma síntese muito precisa por parte dos artistas. Paisagens rarefeitas, como o próprio nome diz, dá notícia desse gênero clássico da pintura, né, que é a pintura de paisagem, mas como que, né, colocada numa posição de algo que opera no limiar da visibilidade, né? São paisagens que estão ali só se insinuando para os nossos olhos, né? E há aqui um diálogo geracional interessante, que é uma paisagem noturna entre o negro e o azul da Arorá, com essa espécie também de paisagem noturna, The Secret Life, do Antônio Dias. Esses 3 núcleos, eles se apresentam mais como linhas que são capazes de atravessar esse desenho expográfico. Então, quando a Daniela Thomas ergue essas paredes, eu acho que é um modo de dar a ver essas linhas transversais e uma ideia de que tudo se interpenetra. De tal modo que eu acho que, para a curadoria, é difícil dizer se uma obra pertence somente a determinado núcleo. Eu acho que cada obra aqui é atravessada por essas 3 linhas, de diferentes modos, e é capaz de habitar, eventualmente, a ideia de uma paisagem que é rarefeita, a ideia de um vazio que é ativado e a ideia da repetição ou da presença de gestos mínimos. Céu. A criança olha para o céu azul, levanta a mãozinha, quer tocar o céu. Não sente a criança que o céu é ilusão, crê que não o alcança quando tem na mão. Essa exposição, de alguma maneira, ela quer defender uma espécie de opacidade possível, no sentido de que nem tudo tem que se revelar, nem tudo tem que se mostrar inteiramente. E a gente conclui a exposição com essa dimensão do desejo e do erotismo nas obras de Tunga, Leonilson e Adriana Varejão. Então essa exposição, de alguma maneira, é sobre o espaço em branco entre um verso e outro de um poema, é sobre o vazio, é sobre o silêncio que merece escuta, é querer
percorrer ou visitar um espaço mais ligado às hesitações, à dúvida, à ambivalência. Então, acho que Construção no Vento quis visitar todas essas regiões